só sei que nada sei. Oxi, você aprendeu isso aí aonde? Com Sócrates. Vamos aprender então o certo? Vamos saber o certo? Estudando a lição. Fala, minha gente, vamos lá. Hoje é segunda-feira, a Fernanda faz assim, ó, com sono. Ai, meu Deus, segundou. Vamos trabalhar de novo. Mesmo que vamos trabalhar, não podemos perder o ânimo e continuar estudando a lição. Isso mesmo. Então, Fernanda, vamos começar o vídeo de hoje lá em Romanos. Abrem aí a Bíblia de vocês comigo, no livro de Romanos 8, no versículo 22 e 23, que diz o seguinte, meus amigos e minhas amigas: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Fernanda, você concorda? Olha só a pergunta de hoje. Você concorda com a afirmativa de que o pecado é o motivo da decadência e morte da substância material? Sim, na Bíblia mesmo fala, né, que querendo ou não, depois do pecado que veio essa decomposição, né? Por conta do pecado que nós temos toda essa dificuldade, essas né? doenças, todo o sofrimento que está falando ali no verso, né? Foi por conta do pecado. Devido então, Fernanda, conforme nós estudamos lá no começo do trimestre, as escolhas de Adão e Eva, infelizmente nós sofremos as consequências até hoje, né? Exatamente. Então, realmente é sim, as coisas que nós temos no nosso corpo ruins, por exemplo, a gente pode citar gente que tem deficiências físicas. Eu mesmo eu tenho problema de rinite. É um negócio que me atormenta quando acaba assim o calor. Por isso que eu gosto muito do calor. Sim. Então, a gente infelizmente carrega consequências do pecado. Isso aí não tem como negar. A natureza toda foi afetada. Mas temos solução para isso, né? Jesus, ele resolveu toda a situação. Fazendo o quê? Uma coisa que está aí no próximo verso que você vai ler. Isso mesmo. Eu vou ler primeira João, no caso. 1,14. Isso aí, lê para nós, por favor. João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Lê para nós o próximo verso. Manda, qual que é? 1 Coríntios 1:23, certo? Isso então, mesmo. Vamos lá. Diz assim: mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então, Fernanda, conforme você estudou, você acabou de ler, aí o verso bíblico, Jesus ele se encarnou num corpo. Então, qual que é a versão bíblica sobre o corpo? O que a Bíblia diz sobre o corpo material? O corpo, ele é de extrema importância, né? Bom, como parte da criação, né, como sendo algo bom, não teria o porquê Jesus vir como carne, né? E isso era um escândalo para eles, porque para eles realmente, como a gente já havia falado, a carne ela não é algo bom, ela é algo que seria descartado, né, no caso. Isso, na morte, os gregos eles pensavam, né, que o corpo ele não serviria mais para nada e a alma deles estaria viva para sempre. Então, o que importava para eles era a alma. Então, a ideia de Paulo chegar para aquele povo lá e falar sobre a ressurreição, falar de um Cristo que se encarnou, usou um corpo humano para fazer a sua obra de salvação, como o versículo bíblico diz aqui, isso é loucura para os gentios. Então, acreditar nisso, na encarnação de Jesus, também é um ato de fé, viu? Isso mesmo. Então, eles ali praticamente teriam que rejeitar tudo que eles aprenderam, né? Porque aquilo ali era uma cultura. Fazia parte ali do povo grego. Então, para seguir a Cristo que Paulo estava convidando eles teriam que abrir mão de até pensamentos que eles pensavam. Sim, e hoje em dia a gente vê muito isso, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, do sábado, né?
é uma questão que nós enfrentamos como sabatistas, né? A gente vai explicar sobre o sábado, normalmente as pessoas não querem ouvir também. Então, a verdade, como cultura ali, né? Como eles aprendiam desde pequenininho isso, então para eles era loucura realmente. Então, até hoje nós temos esses desafios, né? Mas Paulo ele conseguiu quebrar esses argumentos aí. A Bíblia diz aqui no restante da história que ele ainda algumas pessoas se convenceram sobre essa situação, e hoje também podemos fazer isso, por mais que tenhamos, nós falamos aqui, né, no trimestre passado sobre o sábado. Isso. Então aprendemos ao longo de um trimestre todo como despertar a atenção das pessoas para esse tema aqui. Então, Fernanda, até o vídeo de amanhã. Até a próxima.